Olá pessoal, me chamo Antônio Joaquim da Silva, sou professor de Geografia do IFP Campus Teresina Central e nesse semestre vamos abordar temáticas sobre a geografia do segundo ano do ensino médio, que trata especificamente sobre características naturais, características econômicas, características políticas, né, socioterritoriais do Brasil. Então, para a aula de hoje, nós vamos apresentar uns aspectos gerais do território brasileiro. Bem, essa discussão a respeito dos aspectos gerais, né, do território brasileiro, ela vai estar organizada, distribuída em duas aulas, então, em 2 videoaulas. Nesse primeiro videoaula, a gente vai discutir sobre localização e territorialidade do Brasil, né, levando em consideração, por exemplo, a importância que o país tem no conjunto territorial da América do Sul. Então, o Brasil ele vai se destacar como um país, né, com dimensões continentais, em que isso vai repercutir nas suas características físicas, né, por exemplo, de vegetação, de relevo, de solo, de hidrografia, de clima. Tá? Então, tudo isso é importante. Isso impacta diretamente as características dos lugares, né, do Brasil. Tá? Então, para o nosso debate, já nesse primeiro momento, é importante destacar, né, que as dimensões continentais, essa continentalidade do Brasil é fundamental para as suas particularidades físicas. Bem, a respeito da posição geográfica, extensão e pontos extremos, né, do território brasileiro, algumas informações são bem relevantes, são bem importantes que faz saber. Então, primeiro, que o Brasil está situado, né, a oeste do meridiano de Greenwich, inteiramente no hemisfério ocidental. Então ele se distribui numa região, numa faixa intertropical, ou seja, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Lembrando que o Trópico de Câncer está localizado a 27 graus, né, e 30 minutos norte, ou seja, no hemisfério norte, e nessa mesma coordenada no hemisfério sul, né, para configurar o Trópico de Capricórnio. Então, as terras do Brasil, elas ocupam 47% da América do Sul, 1,6% de toda a superfície do planeta e 5,7% das terras localizadas acima do nível do mar. Tá? Então, mais de 90% das terras do Brasil, do território brasileiro, se distribui nessa zona intertropical, sendo que 7%, tá, das suas terras está no hemisfério norte e 93% no hemisfério sul. Então isso vai fazer com que o Brasil apresente dimensões, né, continentais que vai destacar entre as maiores dimensões territoriais do planeta. Então o Brasil vai ocupar, por exemplo, em terras emersas, né, dada as suas características, né, de extensão, a quinta posição entre os maiores países do mundo, então, ficando atrás apenas da Rússia, Canadá, Estados Unidos e China. Então, o Brasil vai apresentar, né, 8.515.746 quilômetros quadrados de área. Né? Isso em 2020, o Brasil apresentava uma população de mais de 211 milhões de habitantes, de acordo com a CIA, que é a Central de Inteligência Americana. Isso, né, você fazendo a divisão, por exemplo, do número de habitantes pela área, tá, isso apresentou uma densidade demográfica de 24,9 habitantes por quilômetro quadrado para o Brasil, fazendo com que ele ocupasse a 7ª posição no ranking mundial, né, das maiores densidades demográficas do mundo. Por fim, a gente vai agora apresentar sobre os pontos extremos, ou seja, os pontos, né, de extremidades do território brasileiro, né, os pontos mais distantes do território brasileiro, tá, nos seus limites geográficos. Então, ao norte, o Brasil vai apresentar como ponto extremo o Monte de Caburaí, Roraima, né, a 5 graus norte, e ao sul, o Arroio Chuí, a 33 graus sul, né, no Rio Grande do Sul. Na sua porção leste, vai se destacar a Ponta do Seixo, na Paraíba, a 34 graus de longitude oeste, né, e na sua seção oeste do território, a Serra da Cantamanna, né, no Acre, né, cuja longitude, né, está situada a 73 graus e 59 minutos a oeste de Greenwich. Então essas são as informações gerais que diz respeito à posição geográfica, extensão e pontos extremos. Então, dadas essas características, né, de um país, né, com dimensões continentais, né, que o Brasil apresenta,
ele vai se distribuir em alguns fusos horários, né? Então, considerando o fuso, né, inicial, que é o fuso de Greenwich, tá? O meridiano de Greenwich, o Brasil vai estar distribuído entre os meridianos de 30 a 75 graus oeste do meridiano inicial, meridiano zero, que é o meridiano de Greenwich. Tá? Então, vamos se destacar no fuso de 30 graus oeste de Greenwich, os arquipélagos, né, as ilhas, né, que fazem parte do território brasileiro, como o arquipélago de São Pedro e São Paulo, Fernando de Noronha, tá? O Atol das Rocas, as ilhas de Trindade e Martim Vaz. Já no fuso oficial do país, né, que é o meridiano de 45 graus oeste de Greenwich, vão estar distribuídos praticamente quase todos os estados do país. Então, todos os estados do Nordeste, da região Sul e da região Sudeste, mais o estado do Goiás e Distrito Federal, representando a região Centro-Oeste, o estado de Tocantins, Pará e Amapá, representando a região Norte. Para o fuso de 60 graus, né, vão se destacar os estados de Mato Grosso do Sul, Roraima, Rondônia, tá? E boa parte do território do estado do Amazonas. E o fuso de 75 graus, né, que está atrasado 5 horas em relação a Greenwich, tá? Vai se destacar o estado do Acre, mais 13 cidades do estado do Amazonas. Tá? Então, o fuso oficial do Brasil é o fuso de 45 graus oeste de Greenwich. A gente vai fazer depois um exercíciozinho sobre fusos horários. Bem, essas características, né, de dimensões territoriais, né, inclusive que isso vai impactar, por exemplo, em 4 grandes fusos, né, em que o Brasil se distribui no conjunto da América do Sul, isso vai influenciar na necessidade da soberania por parte do Estado para a proteção e administração das fronteiras. Então, isso traz o aspecto da territorialidade, né? Ou seja, o uso do território, as relações de poder para a utilização, o aproveitamento e a proteção do território. Então, o Brasil vai apresentar, em termos de fronteiras terrestres, tá, uma extensão de 15.719 quilômetros, né, de fronteira terrestre entre os países da América do Sul, né, com quem ele faz limite. Então, Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, tá, e Guiana Francesa, além do Suriname. Bem, a respeito já dos limites marítimos do Brasil, tá, o Brasil vai apresentar 7.367 quilômetros de fronteiras marítimas. Isso é interessante porque o Brasil passa a apresentar essa grande extensão marítima, tá? E isso é viável para uma exploração econômica. Tá? Então o Brasil ele passa a ter exclusividade no que diz respeito à exploração dos recursos naturais marítimos. Né? Então a chamada Zona Econômica Exclusiva, ou ZEE. Essa zona ela foi determinada, né, na chamada Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, a chamada CNUDM, né, que foi realizada na Jamaica em 1994. Então, isso convencionou o direito de soberania e controle pleno sobre as águas, o espaço aéreo e o subsolo, né, das águas na faixa de fronteira marítima, né, denominada de mar territorial, e que deve ter no máximo 12 milhas marítimas, algo em torno de 21,6 quilômetros além das costas brasileiras. Então, esses 21,6 quilômetros, né, que dão 12 milhas marítimas, de soberania do território, ou seja, do governo federal brasileiro, né, que aí no caso vai ter a administração, né, ou seja, a responsabilidade das Forças Armadas, né, no caso da Marinha, tá, da governança, da governabilidade desse território, de proteção e uso, né, desses estoques de recursos naturais, como, por exemplo, as bacias petrolíferas, né, as áreas de pré-sal. Tá? Então, alguns instrumentos foram criados, né, para a proteção das fronteiras brasileiras. Então, vale destacar, por exemplo, o projeto Calha Norte, que foi criado em 1985, né, que
exatamente, ele é responsável pela proteção das fronteiras terrestres, né, entre o Brasil e os países vizinhos, tá? Então, são cerca de 150 quilômetros, né, em que as fronteiras brasileiras passam a ser vigiadas, considerando o limite com o território dos outros países, tá? Então, o Brasil, com esse programa Calha Norte, inclusive esse programa Calha Norte, né, ele mais tarde ele repercutiu na criação de outros programas, como o Sistema de Proteção da Amazônia, o Sistema de Vigilância da Amazônia, né, para proteger o espaço aéreo, o espaço terrestre da região Amazônia contra, por exemplo, a biopiratarias, né, ou seja, para a exploração irregular dos recursos naturais, inclusive desmatamentos, etc. Tá? Então, o projeto do programa Calha Norte, né, que foi administrado pelos militares, ele depois repercutiu em outros programas vinculados à necessidade não só de proteção, né, do território brasileiro, como também de monitoramento dos recursos naturais. E aí também vale destacar o projeto Radão Brasil, né, dos anos 70, também desenvolvido pelos militares, em que ele trouxe uma espécie assim, de uma radiografia, né, dos aspectos físicos, políticos, demográficos do território brasileiro. Então, as fronteiras, né, elas passaram a ter uma maior ação da soberania do Estado brasileiro em função da necessidade de exploração dos recursos naturais e, ao mesmo tempo, também de proteção desses recursos, né, naturais, como vegetação, os biomas, né, e outros recursos considerados importantes.